Então, boa noite oficialmente para vocês, pra gente. É, Hoje a gente começa, né, os conteúdos da nossa AV2 e nós iniciamos com conteúdo de grupos e equipes de trabalho, tá? Ele é um conteúdo. Esse livro não tem disponível na nossa biblioteca virtual, ela infelizmente só está na nossa biblioteca física, mas eu consegui os textos desse texto que nós vamos usar em PDF e vou disponibilizar para vocês no Moodle e mando para vocês no grupo, tá? Da turma, assim como os slides. Então, fiquem tranquilos, esse é um conteúdo que a gente vai começar, ele é introdutório. Eu particularmente sou suspeita, mas eu adoro esse conteúdo porque ele atravessa muito as nossas experiências que a gente vive atualmente, né? Grupo e equipe de trabalho é o que a gente vivencia todo o tempo, né? Seja nas organizações quando a gente trabalha, seja na nossa organização familiar, na faculdade, em todos os outros contextos, né? Eu tô doida pra conhecer esse menino e todo mundo só fica adulando ele e eu não sei quem é. Não sei quem é. Mas depois, se vocês tiverem. Professora, tem um quarteto fantástico em Ah, é? sala. Giovana, você sabe quem é. Sei. Duda, você sabe quem é. Alice, você sabe quem é. E Mateuzinho. Pois, Pronto, são eles. pois Não lembra do rosto dele? eu conheço Giovana, Matheus, Alice. Não tô me lembrando agora, acredita? E Duda? Não tá me vendo à memória o rosto de vocês. Eu só lembro de Giovana. Um rapaz alto. Não sei quem é. Não sei quem é, Mateuzinho, você. Alto, louro dos olhos azul. Eu lembro muito de vocês, mas é uma pena porque não, porque a gente só se vê uma vez por semana. Eu sempre disse a vocês, né, que era uma pena, porque eu só via vocês uma vez por semana. E aí a danada da quarentena veio e vocês nem colocam fotos no Zoom e nem aparecem, né? Ainda bem que às vezes Leila aparece, Gabriel, Genilson ainda aparece na turma, às vezes Carlos e Joel também aparecem. Quem aparece eu decoro o nome. O restante que não aparece, Aline, Tainara, Juliana, as outras não aparecem aqui, mas o restante não aparece. Gente, então vamos lá. Vou espelhar para vocês a nossa aula, tá? Nossos slides. Que conversa, professora. Ela aparece direto aqui, porque vai ter uma abusada de ver minhas caretas. Parece mesmo, mas você nunca mais apareceu nas minhas aulas. Volto já, vou só jantar, viu? Então, tá bom. Então vamos lá. Gente, esse conteúdo, né, eu gosto muito dele, né, como eu já falei para vocês, mas a gente vai discutir conceitos que geralmente são utilizados dentro das equipes e grupos de trabalho. Antes da gente falar sobre a percepção do psicólogo nas equipes de trabalho, a gente vai para uma compreensão do que é importante a gente observar num grupo e numa equipe de trabalho e qual a diferença desses dois conceitos, né? Desses dois tipos de grupo e equipe de trabalho. Então, eu vou trazer para vocês algumas experiências, resgatar de vocês algumas experiências que vocês têm em trabalhar com equipes de trabalho, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês sabem a diferença ou se vocês acham que não tem diferença entre grupo e equipe de trabalho. Vocês sabem qual a diferença de grupo e equipe de trabalho? Ou se é a mesma coisa? Equipe, grupo, geralmente chamam de sinônimo, assim como chamam trabalho, emprego de sinônimo, que a gente viu como elas se apresentam hoje. Qual a compreensão que vocês têm de trabalhar nessas coisas? Diz aí. Eu não sei se estou correta, eu vou perguntar. Grupos de trabalho. Grupos seria a organização e equipe seriam as equipes, os funcionários, seria isso? É uma pergunta. Não é bem isso. Mas esse teu exemplo faz parte também da resposta, tá? É como se o grupo fosse o todo e a equipe fosse uma parte. É isso que você está dizendo, né?
Pode acontecer de um grupo existir outras equipes de trabalho, mas isso não é o que diferencia um do outro, tá certo? Alguém consegue responder, dizer se consegue compreender essa diferença entre grupos e equipes de trabalho? Alguém se habilita? Levanta a mão quem estiver digitando, só para eu saber se tem alguém digitando. Ó, vai lá, Giovana, eu vou esperar então. Não é uma diferença só mais para psicologia organizacional do trabalho, é uma diferença conceitual, né, geral. É uma diferença de conceito. O conceito ele já é diferente por natureza, não só para psicologia organizacional do trabalho. A gente utiliza esse conceito, esses dois conceitos, né, para compreender as organizações, tá? Vamos lá. Grupo, né, é uma coisa, equipe é outra coisa, tá? E muitas vezes elas são ditas como sinônimo, mas vocês a partir de hoje não vão mais entender se vocês são grupos ou equipes, tá? Vamos lá. Grupo é quando uma ação tem uma finalidade. Equipe é quando uma ação tem uma finalidade. E grupo também. Grupo e equipe de trabalho, os dois têm uma mesma finalidade. Não, grupo não é mais identificação. Vamos lá. Grupo e equipe de trabalho, todos têm a mesma finalidade. Ambos precisam de um objetivo em comum para permanecer um grupo, tá? Por exemplo, vocês, alunos de psicologia do quarto semestre da turma 321.4, vocês formam, né, um grupo porque vocês têm um objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum dessa turma? Serem psicólogos. Esse é o objetivo comum, essa é a finalidade de vocês, né? Em alguns momentos vocês se tornam equipes, se tornam, mas nem sempre. Afinal, vocês não se formam só se seu coleguinha se formar, eles lhe ajudam a você se formar. Mas se eu dependesse dos meus colegas de sala para me formar, até hoje eu era aluna de psicologia. Eles já me ajudaram, assim como eu ajudei eles, mas eles não definem a finalidade do meu propósito enquanto objetivo de pertencer a um grupo. Vou deixar mais claro, tá? Vou trazer para cá o conceito de fato e a gente vai trazer mais exemplos. Grupo consiste em pessoas que trabalham juntas, mas podem realizar seu trabalho sem as outras. Ou seja, eu pertenço a um grupo de trabalho e eu realizo o trabalho sem necessariamente depender das outras pessoas. Então, eu tenho a finalidade de ser psicóloga e não necessariamente eu vou precisar que os outros me ajudem para que eu possa realizar, né, um trabalho. Então, esse é o principal conceito de grupo. O grupo é aquele que eu realizo o trabalho, né, independente se o meu colega vai realizar. A gente tem o mesmo objetivo, mas eu faço o meu trabalho sozinho e ele faz o trabalho dele sozinho, tá bom? Já a equipe, uma equipe só é equipe quando o grupo de pessoas que não podem realizar seu trabalho, pelo menos não com a eficácia, sem os outros membros que a mesma compõem. Ou seja, uma equipe só é equipe quando eu consigo, né, realizar o trabalho de forma eficaz quando um depende do outro. Então, eu tenho dentro da equipe funções divididas, eu tenho habilidades que são complementares, que fazem com que a minha equipe alcance um resultado final. Por exemplo, vocês quando fazem trabalhos em grupo, né? Em grupo e equipes de trabalho, né? A finalidade de vocês agruparem-se agora é porque vocês querem ser psicólogos, certo? Mas para vocês realizarem um determinado trabalho, por exemplo, o trabalho do professor Alex, que dá um trabalho danado, né? De bioestatística, né? Esse trabalho tem a finalidade de vocês passarem na disciplina.
Cada integrante da equipe de vocês tem uma função específica, ou pelo menos deveria ter, né? Caso alguém da sua equipe não faça o papel dele, não faça o trabalho dele, vai sobrecarregar quem? Vai sobrecarregar você e os demais colegas. Então, qual a ideia de equipe? É quando a gente divide muito bem as funções para que as pessoas, né, deem o resultado com maior eficácia para a organização, entendeu? Então, eu faço o meu trabalho, a minha equipe, eu faço a minha parte, meus colegas fazem a parte dele, e a gente consegue desenvolver um trabalho, né, de forma eficaz para aquilo que se pede. Então, eu só alcanço a finalidade, o objetivo do grupo com a mesma eficácia quando todos trabalham de forma complementar, tá? Um grupo pode ter uma equipe de trabalho, e uma equipe de trabalho pode ter um grupo, entendeu? Então, qual a ideia que eu quero passar para vocês? Que dentro das organizações, a gente vai ter equipes e a gente vai ter grupos, né? Só que o ideal é que a gente faça equipes dentro das organizações, desculpe. O ideal é que dentro das empresas a gente crie equipes de trabalho. Por quê? Porque eu observo a organização como pessoas que têm habilidades complementares e que elas juntas com sua habilidade específica, ela vai trazer resultados eficientes para a organização. Agora eu quero que vocês pensem nas equipes de trabalho de vocês, tá? Eu queria que vocês, a partir de agora, pensassem nas equipes que vocês formam. Não sei se vocês, né, como Leila colocou aqui, o quarteto, né, o quarteto mágico que vocês apresentaram agora. Esse quarteto é uma equipe, ou espera-se que seja uma equipe. Eles 4 são reunidos porque eles, né, vocês se conheciam antes de fazer psicologia ou não? Ou se conheceram na sala de aula? Digam lá, quarteto fantástico. Pronto, se conheceram na sala. Qual a ideia? É que eles se conheceram porque eles têm como finalidade, eles pertenciam a um grupo, e o grupo deles era porque a finalidade deles era ser psicólogos, né? É ser psicólogo. Então, dentro desse grupo, formou-se uma equipe por identificação, né? Alguma coisa entre eles teve de identificação. Inclusive, eu acho que Leila sabe o que trouxe a identificação deles, né? Enfim, eles se uniram por identificação. E é o que acontece. Eles possuem uma equipe de trabalho. Cada um dentro dessa equipe tem uma habilidade específica, né? Vocês percebem que aí eu não tô lembrando, juro, não tô lembrando do rosto das outras 3 pessoas, de Matheus, Duda e Alice, né? Eu quero ver esse quarteto. Mandem foto, gente, pra mim. Então, imaginem que vocês possuem habilidades únicas. Nós somos seres únicos, né? Possuímos uma subjetividade, né, que é só nossa, né? Ainda bem. Então, vocês acabam que tendo competências complementares. E aí, quando passa-se um trabalho, você diz assim, Giovana vai fazer a leitura do texto, Matheus vai fazer os slides, Alice vai fazer a organização do tempo, né? Duda vai fazer isso. Vocês dividem as tarefas da equipe de trabalho porque vocês já conhecem as habilidades que as pessoas possuem para determinadas coisas. Vocês podem muito bem dizer assim, não, Giovana, o slide último que tu fez não deu certo, não prestou, vamos botar para outra pessoa fazer. Então, vocês acabam que conhecendo que o potencial de cada pessoa e direcionando para uma finalidade, né? Eu saio do grupo. Tá ótimo. Então, percebam que nós, enquanto seres sociais, a gente pertence a um grupo e a gente acaba que, por finalidades específicas, a gente cria-se equipes de trabalho, equipes que fazem com que a gente se desenvolva e a gente conhece, né, o que é a nossa competência e o que é a competência do outro, tá? Então, eu queria que a partir de agora, eu falei agora do Quarteto Fantástico, porque foi algo que vocês trouxeram no início da aula, né, que Leila apresentou pra mim. O Quarteto Fantástico talvez seja o exemplo que eu vou usar muitas vezes aqui na aula, né, mas eu sei que tem o grupo de Tainara, eu sei das outras pessoas que eu lembro assim, né,
de relance, porque me desculpe, mas conheci pouco vocês. Queria ter conhecido mais. Na próxima vez vocês vão ter que abrir a câmera. Tá bom? Diz, Leila. Tainara, Ah, Aline Joyce e. Ai, caramba, e me ajudem. Aí elas são as três: é Lindinha, Docinho e Florzinha. E Aniele. São as três: não. Lindinha, Docinho e Florzinha. E o Quarteto Fantástico é a coisa mais linda, a união deles. É muito lindo. Eles vão para a casa de Duda, em Nova Olinda, aí vão conhecer uma fonte lá no Crato, na casa de Alice, tomam um banho de cachoeira. É lindo a união deles. Olha aí, que coisa bacana. Olha, vocês já têm até o título da aula da saudade de vocês, viu? Desenhos animados. Já podem colocar aí como sugestão para a aula da saudade de vocês, tá? Então, eu queria que a partir de agora vocês pensassem nas equipes de trabalho que vocês fazem parte, a que vocês lembram. Leila já tá vendo aqui as equipes da turma de vocês, né? O que fica mais claro e evidente pra gente. Então, eu vou discutir com vocês alguns tipos de conceitos que são pensados em grupos e equipes de trabalho. E vocês vão ver como vocês vão se identificar com cada um desses conceitos, ou de quem é o papel e a responsabilidade do quê. A gente hoje está vivendo num mundo de equipes virtuais, óbvio. Pelo tempo que nós fomos obrigados a viver, né, nessa virtualidade, de fazer trabalhos cada vez mais virtual, né? Antes de falar, de explicar qual a percepção, né, de pesquisa sobre equipes virtuais, eu queria que vocês comentassem comigo qual é a percepção, como é que vocês têm vivido, né, esse tempo de fazer trabalhos virtuais, de montar equipes e fazer trabalho de forma virtual. Me falem aí como está sendo a experiência de vocês. É bom, é ruim, dificultoso? Acho difícil de discutir isso. Pra mim tá sendo bom, viu, professora? Tá sendo bom, Tainara? Tu tá Pra mim fazendo as mesmas tá sendo pessoas? bom. Tipo, Diz. geralmente sim. Alternou só uma vez aí, mas também deu certo. Eu acho que é porque eu tô virando a rainha do Zoom já. Abro reunião. É tu que A comanda. gente passa o dia na tela do computador. Tô quase cega, mas vai dar certo. Eu tenho percebido que meu computador, ele liga às 7 horas e só desliga às 11h30. O dia todinho o bicho já tá dando um pico aqui de não funcionar, de faltar energia, como Matheus disse a mim, né? Então, cada um tem sua experiência. Muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil, que tá dando certo, que foi melhor, enfim. Mas pesquisas indicam que os grupos virtuais apresentam um pior desempenho, né, de tarefas. Ou seja, as pessoas que geralmente se reúnem por grupos virtuais, elas acabam que tendo maior dificuldade ou pior desempenho na realização de seus trabalhos, né? Levam mais tempo para concluí-las e seus membros apresentam menos satisfação, ou seja, geralmente as pessoas têm um menor índice de satisfação, geralmente não gostam de trabalhar em equipe, justamente por aquilo que Giovana trouxe. É mais dificultoso com relação principalmente à comunicação. Entendeu? Então, é difícil você, muitas vezes, discutir alguns conteúdos dentro do ambiente virtual, porque você tem dúvida de como está sendo interpretado. Lógico que eu juro pra vocês que eu fui saber do Zoom depois que teve o isolamento. Eu não sabia que existia esse Zoom, não. Eu só conhecia o Meet. E era muito mal e Hangout. Depois foi que eu conheci esse Zoom. Antes, a ferramenta de equipe virtual pra mim era o WhatsApp. Grupos de WhatsApp. E não sei se acontecem com vocês, mas comigo acontece muito esse erro de interpretação naquilo que você quer dizer. Muitas vezes você manda um joinha, um ok, um legal pra pessoa. Você tá só dizendo ok, tudo bem. Aí a pessoa entende, vixe, tá ironizando. O que quer dizer com esse ok? Vocês já vivenciaram isso? Às vezes você manda uma figurinha e a pessoa tá sendo mal interpretada.
Escrever com caps lock ligado, a pessoa tá gritando. Oxente, como assim? Gritando? Nem sabia disso. Foi porque eu esqueci de apertar o caps lock para colocar em minúsculo. Mas existem várias interpretações que é dada para as pessoas, né, num ambiente virtual. Vocês concordam? E que muitas vezes a falta de compreensão atrapalha no trabalho, faz com que você demore mais tempo para tomar uma decisão. Já vivenciaram essas experiências de serem mal interpretadas de forma errada? Eu também acho que os emojis têm significados. Às vezes eu mando um que eu acho que é igual a curtidas no Facebook, né? E no Instagram. As pessoas geralmente curtem, mesmo sem gostar. Diz, Genilson. Oi. Eu acho engraçada essa questão da interpretação virtual, porque tá me vendo? Alô? Oi. Tá me ouvindo? Agora eu tô, pode falar. Tô. Eu acho engraçada essa interpretação virtual, porque as pessoas, por não ter tanta coerência do que você quer falar por meio dos emojis, tipo, você manda o emoji com o coração assim, no olho, aí depois a pessoa já vai com essa segunda intenção de achar que você tá apaixonado pela pessoa. Também. E ali você tá querendo manifestar uma ideia de gratidão, de felicidade ou coisa do tipo, né? Olha aí o pessoal tirando onda contigo, ó, o garanhão. Foi bem específico, né? Já vi essa experiência de mandar uma carinha com o olhinho e ser mal interpretado. Ou então foi de fato uma. Vou jogar aqui, se entender, entendeu, né? Então isso pode aparecer mesmo nas equipes virtuais, né? Na mal interpretação, em ficar visualizando, em mandar direto figurinhas, GIFs. Isso pode gerar, né? Diversas interpretações no trabalho, tá? E agora a gente vai perceber alguns tipos de conceitos, tá? Específico que acontece nas equipes de trabalho, né? O primeiro deles são os papéis, tá? Se vocês estiverem comentando alguma coisa, eu já tô com o meu chat ligado, então vocês podem participar ou pelo chat ou pelo microfone, eu adoro. Ó, cada pessoa dentro de uma equipe de trabalho, ela possui um papel, tá? Na verdade, eu digo que as pessoas geralmente possuem dois papéis. O papel formal e o papel informal. Vou explicar para vocês, né? Vamos imaginar, e esse seria uma aula, eu queria propor uma atividade, uma dinâmica de grupo, tá? Imaginem agora vocês todos em pé na sala, tá? E eu distribuindo para todos vocês, né, colocando na testa de vocês um papel que descreve um tipo de comportamento seu. Então vamos lá, vou ver se esses comportamentos tem aqui na turma. Tem uma pessoa responsável por organizar as festinhas de final do ano, de aniversário de professor, como já citaram, de aniversário de colega. Tem alguém que mobiliza isso na turma de vocês? Ou não tem? Se não tem, minha gente, bora começar a fazer. Não tem nenhum responsável por isso. Cadê Gabriel, que é o líder da turma? Nem ele faz isso? Exatamente. Pode ficar nas costas de uma pessoa. Eu acho isso perigoso. Mas sempre vai ter alguém que vai dar o pontapé. Aí esse pontapé vai dizendo, ó, vamos pensar numa coisa. A Leila traz o bolo, Tainara faz isso, Genilson faz aquilo, e vocês vão distribuindo tarefas. Geralmente existem essas pessoas que fazem esses tipos de papéis. O que eu tô querendo dizer com isso? Que muitas vezes nas organizações as pessoas têm um papel formal, por exemplo, eu tenho o papel de ser chefe, de ser a gerente de uma área, e o meu papel informal é sugerido, né, em termos de interação com o grupo. Então, meu papel como gerente, eu posso ser vista como a gerente que ela é babona dos chefes, e ela não faz nada em detrimento dos funcionários, ou ela é autocrática comigo, ela é uma chefe chata. Meu papel é que eu sou gerente, mas o meu papel que eu sou é como eu sou visto pelas pessoas ao meu redor também representa um papel. Por exemplo, vocês enquanto aluno, né?
Vocês têm o papel de serem estudantes, mas na percepção de Leila, vocês são um quarteto fantástico e as superpoderosas. Existe um papel por trás disso, que representa a equipe é muito integrada, a equipe é muito coesa, é isso que apresenta para ela, entendeu? Então, são os papéis que vocês criam frente a outro papel que vocês ocupam. O papel formal, que está na descrição do cargo de você ser estudante, de você ser estagiário, supervisor e por aí vai. E um papel informal, que é aquele que é o bobinho da empresa, aquele que faz tudo. Tem sempre o papel que é o de bombril na empresa. Vocês estão entendendo essas percepções sobre o que são papéis nas organizações? Você nunca ouviu esse termo bombril? Bombril faz tudo, né? Bombril é aquele que... Existe uma propaganda do bombril, que o bombril era utilizado para tudo, né? Faz isso com bombril, faz isso com aquilo. A propaganda mesmo do aço de lavar panela, né? E aí diziam que o bombril servia para fazer tudo, né? Então, tem pessoas na empresa que ela faz de tudo pouco. Ela é a recepcionista, ela é a do caixa, ela é a gerente, ela é a mil inutilidades. Boa, é exatamente isso. Bombril, mil inutilidades. Quando a Aline falou que hoje não existe relação autocrática, mas sim situacional, eu não entendi essa tua colocação, Flaviana. Em que contexto a Aline falou isso? Foi na minha aula? Eu não vi, não. Eu não tô lembrando desse contexto, não. Ou talvez a Aline tenha mandado pro privado e eu não vi. Quando eu falei sobre a relação... A psicóloga que falou pra gente. Não escutei. Fala de novo, Flaviano. É a psicóloga que trabalha na empresa que falou pra gente. Ah, entendi, lembrei. É que assim, ó, dentro a Aline, aquela psicóloga que veio falar com vocês dos desafios nas organizações. Lembrei agora, quando ela se refere a um perfil mais autocrático, é um perfil de uma pessoa de uma liderança mais rígida, que não escuta os funcionários, que é só ela que detém o poder, entendeu? Então, geralmente, dentro das organizações, eu ocupo o papel de ser gerente e por trás disso as pessoas me acham extremamente grossa, rude, né? E aí começam a criar piadas, né, com relação a isso. Então, geralmente, eita, lá vem a chefe, eita, lá vem a faz tudo, ou lá vem a que manda em todo mundo. Começam a criar tipo, piadas de lá vem a cobra, lá vem aquilo. Você acaba que ocupando outro papel, inclusive de descrença. Se você quiser, enquanto gerente, falar algo para as pessoas, você já vai... as pessoas já têm uma visão, né, deturpada de vocês. É como se chegasse numa empresa, isso acontece muito frequentemente. Por exemplo, Flaviano, você entra numa empresa e aí você adorou a gerente, ela que te contratou, ela que fez a seleção, ela foi muito gentil com você na hora da seleção. Aí quando você vai pro refeitório, né, almoçar, aí as pessoas dizem, ei, não se engane não, viu? Porque a chefe não é esse doce todo que você pensa não. Depois você vai ver quem é ela. É tipo coisas como essa que aparecem, né, que aí ela tem um papel de gerente, ela às vezes aparece ser gentil, mas quem conhece mais a fundo pode perceber ou pode sentir que ela não é tão gentil como se parece. Ela tem outro papel na organização. Isso é muito cansativo pro trabalho, entendeu? Então, isso aparece muito nas organizações. Então, percebam qual é o papel que vocês ocupam dentro das equipes que vocês hoje trabalham dentro da faculdade, né? Quando, por exemplo, as superpoderosas, qual é o papel da superpoderosa? A Tainara disse que o papel dela era organizar reuniões do Zoom. Isso é um papel. Ela é a que organiza isso, né? Do Quarteto Fantástico, não sei qual é. Me digam aí uma característica de alguém que tem. E outras equipes, gente. Eu sei que tem mais de uma equipe aqui dentro dessa turma. Enfim, são os papéis que as pessoas ocupam. E aí eu queria que vocês pensassem sobre qual é o meu papel, né, na minha equipe. Por que eu trabalho nessa organização?
né? Qual é o meu papel aqui dentro? Eu sou a que organizo a reunião no Zoom, eu sou a que sou criativa, eu aqui disponibilizo sempre minha casa para reunião. Eu tinha, na época que eu fazia faculdade, eu tinha a casa de uma amiga que era a casa de ponto de encontro. Nós sempre fazíamos o trabalho na casa dessa pessoa. Então, ela cedia a casa e o papel dela era de acolher. Então, cada pessoa acaba que tendo um papel dentro das organizações que a gente ocupa, tá bom? Ficou clara essa questão dos papéis organizacionais? Alguma dúvida? Posso passar? Se alguém quiser falar, depois levante e a gente volta, não tem problema. E aí, gente, uma coisa que pode aparecer, toda equipe, né, ou a maioria delas, tem suas normas grupais, tá? São regras de comportamentos aceitas pelos membros de um grupo, aceitas ou banidas dentro do grupo. Então, geralmente, como é que uma norma ela é colocada? Me digam aí que tipo de comportamento vocês não aturariam na turma de vocês. Que tipo de comportamento, de atitude que vocês não concordam que alguém realize na turma de vocês, que alguém faça. Vamos pensar em algum tipo de comportamento. Gente que se escora, é uma boa. Gente folgada, eu acho que isso tem a ver com escorão e folgada, é a mesma coisa, né? Gente que se escora, não é um comportamento bom para a equipe de vocês, né? E se a gente fosse pensar na turma em geral, que vocês colocariam como algo que afetaria o clima da turma de vocês? Que vocês acham que comportamento machista, boa. Muito bom esse exemplo, né? Pode surgir comportamentos machistas, né? De pessoas que são grosseiras, de pessoas que furtam, isso já apareceu, tá? Pessoas que reprimem diferentes opiniões. Então, são coisas que aparecem que vocês não concordam. Tá certo. Se cair, tá travando pro restante ou é só a internet dele? Porque hoje de 6 horas estava travando também para os outros alunos. Se travar, vocês me avisam, tá bom? De toda forma, tá gravado e eu coloco no YouTube. Pronto, então assim, existem diversos tipos de comportamentos que vocês não concordariam que existisse isso na turma de vocês, né? E são normas. Como é que essas normas geralmente elas acontecem? Estabeleci que na minha turma, na nossa turma, não é permitido que as pessoas, né? Vamos ver aqui o exemplo que vocês geram, tenham comportamentos machistas, né? Então, esse é o comportamento que vocês, né? Determinou que não era para existir, que ninguém poderia agir de forma machista com as pessoas, né? Então, quais são as normas? Existe esse tipo aqui de fluxo para vocês pensarem nas normas do grupo, nas normas da turma de vocês. As normas, elas geralmente acontecem nesse formato, tá? Do mesmo jeito que eu tô trazendo esse exemplo para a realidade da turma de vocês, né? Não entendi. É mais ou menos uma forma como essa, mas quando a gente fala de normas nas equipes, a gente cria modelos de como é que as pessoas devem se comportar, de como é que deve se manter aquele comportamento. Geralmente não está ligado tanto a prazos, né? Mas o prazo em si está ligado mais à tarefa realizada e há um prazo que é delegado para a tarefa do trabalhador. Quando eu falo de normas grupais, são comportamentos que, por exemplo, na empresa eu não aceito. Um exemplo é usar drogas dentro da empresa ou ir drogado para a organização. Isso é um comportamento que eu não aceito. Então, são normas. A norma da empresa é que você não deve consumir, né, bebidas alcoólicas, nem consumir drogas ilícitas para ir para o trabalho. Ou então, dizer que é proibido fumar no ambiente de trabalho. Isso é uma norma que a empresa cria, tá? E tudo isso, né, tem um processo para que ela exista. Então, vamos lá.
né? O uso do celular é muito, muito bom esse teu exemplo, Tainara. Porque hoje as empresas criaram normas que as pessoas não devem utilizar o celular, né? Porque o uso do celular aumentou de forma absurda nesses últimos tempos. Olha, esse tipo de levar bolsa para o trabalho, eu tenho algumas questões com isso. Eu não concordo muito, eu acho muito invasivo. Uma vez eu fui visitar uma empresa, uma indústria, e ao entrar e ao sair da empresa, as pessoas têm que abrir sua bolsa para serem fiscalizadas. Eu acho de uma tamanha invasão, né? Mas a empresa já teve tanto furto, que isso já está acordado num contrato com os funcionários que vão entrar na empresa, tá? Que eles concordam que a empresa faça essa vistoria na bolsa dessas mulheres ou dos homens que levarem para a empresa. Eu não concordo muito não, sabe? Eu acho invasivo demais você entrar numa empresa ou sair dela e ter que abrir sua bolsa para as pessoas olharem. Mas tem essas normas mesmo nas empresas. Geralmente elas acontecem com esse fluxo. Então, eu informo que a partir de tal data não podem mais ser usados celular na sala de aula. Aí, essa foi a norma. Essa foi a norma que foi dada e eu informei para vocês. Pessoal, a partir de hoje não pode mais utilizar, né? Ou o líder da turma avisar que a partir de tal data não se pode mais usar celular na sala. No segundo momento, de repente, né? A Aline liga o celular dela liga, né? E aí eu vou repreendê-la. Vou dizer, Aline, você sabe, você foi informada, né? E geralmente esses informativos as pessoas fazem os funcionários assinarem. Estou de acordo, ou fui informado que não vou usar o celular mais na sala, né? Fui informado que eu não vou, estou ciente que não devo mais fumar aqui dentro, que não devo mais usar o celular aqui. Geralmente eles assinam, porque caso haja advertência, ele já foi informado anteriormente que não podia fazer e ele está fazendo uma coisa que não está dentro da norma, né, do trabalho. Então, eu repreendo, Aline, você não pode mais usar o celular aqui dentro. Então, eu estou repreendendo ela, você sabe que foi avisado. Aline continua usando o celular. Passa um tempo, né, porque geralmente é assim, passa uma semana, a Aline vai tá no celular de novo, atende ligação, e aí, infelizmente, Aline, por seu celular ter tocado, hoje você vai ficar sem assistir a aula, tá certo? Então, eu peço para que você se retire de sala e vá para casa, porque é uma forma de puni-la, entendeu? Ela não vai ter essa aula. Geralmente isso acontece mais no ensino médio, não sei se vocês lembram disso, né? Esses tipos de normas acontecem mais no ensino médio. Faculdade não apresenta muito isso não, embora eu acho que ainda exista professores assim nas universidades. Então eu estou punindo ela. Quando ela volta, passa um mês, a Aline sem usar o celular. Já vivo isso no trabalho, pois é. Aí o celular de Aline vai e toca novamente, ela atende, não tá nem aí. E aí você vai para um comportamento mais, né, específico, que aí eu vou para uma suspensão. E lógico que a gente não vai fazer uma expulsão, banir o aluno por conta do uso do celular. Mas isso na empresa é normal que seja, quando ele fala de banir, é demitir o funcionário. Eu aviso que não deve fumar aqui na empresa. O funcionário continua fumando, eu vou suspensão para ele vai perder o seu salário durante uma semana de suspensão. Quando ele volta a fumar no trabalho, ele não quer continuar e eu vou demiti-lo, né? Só que, lógico, gente, essa norma, ela precisa ser envolta, principalmente nós da psicologia, tem que ser envolvida de uma série de compreensões do porquê que o comportamento dele está sendo repetitivo, porquê que ele não concorda com essa norma, né? O que fazer para fazê-lo compreender, né, que essa norma existe dentro da empresa. Ficou claro isso? Existem também outros exemplos de que vocês já vivenciaram com certeza, de fazer o trabalho com algum colega, o colega não contribuiu, não fez nada, pediu para você colocar o nome, e aí ele, numa outra vez, ele diz, ei, deixa eu ficar na tua equipe de novo, aí você diz, não, meu amor, vai não, porque você não ajudou daquela vez, então você não faz mais parte da minha equipe. Você tá banindo ele, você não quer mais conversa. Isso acontece muito com a gente. Tudo bem, eu posso passar esse caso? Ficou claro?
E aí a gente vai falar sobre coesão grupal, né? O Quarteto Fantástico parece-me um grupo super coeso, e as Meninas Superpoderosas também é um grupo coeso, né? O que é um grupo coeso? É quando a soma, né? Deixa eu ler. É a soma das forças que atrai os membros de um grupo ou mantém unidos. Então, existem outras questões que fazem com que o grupo se mantenha unido. E aí eu vou trazer algumas características do que faz uma equipe se manter coesa, unida, né? Faz esse grupo se manter. Né? E aí eu também vou pedir para que vocês façam autoavaliação. Se você, até o quarto semestre, né, já mudou de equipe diversas vezes, tem alguma questão que você precisa analisar, tá? E se você ainda continua na mesma equipe, desde o seu primeiro semestre, pode ter certeza que daqui para o 10 você vai mudar algumas vezes de equipe, tá bom? E isso também é importante. Então, a coesão grupal são pessoas que estão unidas por alguma questão, por alguma identificação com os membros daquela equipe de trabalho. E a gente vai ver quais são esses tipos de identificação, né? Em geral, é a concordância. Eu concordo com a opinião dos outros, então é mais fácil de eu fazer um determinado trabalho com Leila, porque Leila concorda com a minha opinião e eu concordo com o posicionamento dela, né? Geralmente é muito difícil você fazer um trabalho com alguém que sempre tem opiniões diferentes da sua, que nunca concorda com o que você diz, que não acredita na forma como você realiza o seu trabalho. Então não há concordância, então não vai ter um grupo tão coeso. Não é concordar em tudo, tá, gente? Mas é concordar minimamente com algumas questões que o outro tem a colocar, tá? Há uma interação frequente, então, para além do trabalho que vocês realizam com a finalidade do trabalho em si, existem outras formas de interação. Por exemplo, os meninos vão para Fundão, vão para Nova Olinda, e existem outras formas de se integrar uns com os outros, né? Então, há uma interação frequente. Há uma atração mútua de interesses. Então, tem características na minha equipe que eu considero muito bacana, que eu concordo, que eu gosto de estar com eles, né? Que há também conflitos intergrupos, ou seja, eu tô falando rápido ou tá dando para vocês anotarem e acompanharem os exemplos? Então, assim, fala aí, Ailane. Vou esperar ou tu quer falar? Tu levantou. Desculpa, vou mais lenta, tá bom? Tô rápida. Vou me acalmar. Ó, então assim, quando a gente fala dessas características da coesão grupal, é muito mais para dizer o que faz com que nossa equipe ela seja uma equipe coesa. Existem algumas questões que são importantes da gente observar, da gente compreender na equipe que a gente faz parte, né? Que é concordar com as opiniões dos outros, né? É respeitar o que o outro tem de opinião para nos trazer, né? É ter uma integração, né? Uma interação frequente. Então, existem outras questões que me levam a pertencer a esse grupo, além do trabalho que eu estou realizando. Existem outras características, como os princípios que o outro traz, a forma onde ele trabalha, como ele faz, como ele vive a vida dele. Então, existem outros aspectos para além da relação de trabalho, por exemplo, afinidades musicais, afinidades religiosas e por aí vai. Existem outros tipos de atração que você acaba sendo influenciado pelo outro que faz parte da sua equipe, entendeu? Então, dentro dessa equipe coesa, é necessário que exista conflitos também intergrupo, conflitos de opiniões, conflitos de ideias, né? Na próximo texto que a gente vai ver sobre a importância dos conflitos dentro das equipes de trabalho. A gente acha que conflito é ruim, mas não, conflito em uma determinada escala, o conflito é importante porque gera ideias criativas, né? A partir da discordância, muitas vezes, de uma opinião do outro, né? Cria-se novas ideias, cria-se novos olhares para um problema, tá? E a coesão do grupo... Professora, Oi.
essa ideia do conflito que a senhora traz dentro de uma, como é que se diz? De um De uma grupo. empresa, como que eu posso ver isso como algo, sei lá, interessante para gerar novas ideias? Depende de Eu como não esse, cons... depende de como esse conflito aconteça, sabe? Por É exemplo, mais quando tá assim uma discordância de opinião ou quando é aquela ideia de que o meu pensamento sobrepõe a ideia do gestor, coisa do tipo. aí a gente vai falar muito, quando a gente vai falando disso, a gente vai estar falando sobre subgrupos dentro das organizações e subculturas, né? Porque e contraculturas, na verdade, e contra grupos. Quando eu falo de conflitos intergrupos, eu estou me referindo àquele tipo de conflito que aparece para gerar, que eu não concordo, por exemplo, é, o chefe pede para que você trabalhe no sábado até 5 horas da tarde. E você diz que não, que o seu horário é só até meio-dia no sábado. E aí ele diz assim, ó, vocês precisam trabalhar porque a gente precisa alcançar tal meta. E aí você tenta entrar você entra num conflito porque você diz assim, tá, eu não posso trabalhar agora porque eu tenho o aniversário do meu filho de 6 horas da noite e eu tenho que organizar a festa. Então você vai entrar num conflito porque ele quer uma coisa de você e você não vai poder dar, né? E aí você vai ter que entrar num acordo com ele, embora ele seja uma pessoa muito bacana para você. O conflito intergrupo, ele gera ideias criativas a partir do momento que, por exemplo, eu dou um trabalho para vocês, acordo financeiro pode ser, é, eu passo um trabalho para vocês na equipe e vocês dizem que vocês vão fazer o trabalho, né, convidando um profissional de uma área para vir para participar do trabalho de vocês, para complementar. Os outros colegas dizem assim, não, Genilson, essa tua ideia não tem nada a ver, não vamos chamar profissional, não. Vamos fazer uma simulação de uma entrevista com um profissional, vamos nos caracterizar como um profissional. E aí vocês entram nesse conflito de acordo sobre a finalidade de um trabalho, entendeu? Sobre como executar um trabalho. Então, isso é algo que é mais fácil de ser compreendido porque pode gerar outras ideias. Não, então não vamos fazer nem convidar os profissionais, nem fazer um role play. Vamos criar outra alternativa, vamos fazer um vídeo com um profissional e trazer para a sala. São alternativas que se criam a partir de um problema que é dado, entendeu? Então, esses conflitos intergrupos podem aparecer. Diz, Leila. Sobre o conflito intergrupo, pode colocar como exemplo somente essa frase, quando a discordância gera resultados positivos? Tu complementa essa discordância como um conflito que pode gerar ideias criativas. Acrescenta essa frase de gerar ideias criativas. Tá, eu gostaria, por favor, de você repetir aí um exemplo para atração mútua, porque como estava acelerado, não deu para eu acompanhar, por favor. Certo, eu vou repetir. Quando a gente fala de atração mútua, a gente está se referindo a um tipo de equipe que eu pertenço e que nós estamos unidos, nós nos mantemos unidos para além do trabalho, né? Existe alguma atração que envolve a minha atração por alguns membros da minha equipe, por uma questão de gosto musical, por uma questão religiosa, por identificação porque moram na mesma cidade. Eu vejo que muitas vezes algumas equipes se formam porque a atração mútua é porque é mais fácil de fazer um trabalho com alguém que mora na minha cidade. E aí eu acabo que tendo essa atração mútua pelo outro, pela localidade, por uma aproximação da localidade onde nós moramos, entendeu? Então, são atrações que se formam para além da finalidade do trabalho, tá certo? Então, a coesão do grupo também tem a ver com os bons resultados. Então, se a minha equipe ela tem me dado bons resultados, eu vou permanecer nela.
Se é uma equipe que eu estou fazendo, que geralmente os trabalhos não estão atingindo a média, está sempre um trabalho sendo avaliado como regular pelos professores, eu não tenho interesse de ficar. Então, o sucesso, né, dentro da coesão grupal depende dos resultados, né, do trabalho que eu realizo com a minha equipe. Se forem resultados bons, me fazem querer ficar. Se for resultados medianos ou ruins, eu não tenho interesse em permanecer nesse grupo, tá? E a equidade, tá? Só pra gente finalizar essa questão de coesão grupal, a equidade tem a ver com o fato de eu conseguir, dentro da minha equipe, eu delegar tarefas de forma, né, que as pessoas se sintam justas pelo trabalho que recebem. Então, eu vou delegar para as pessoas tarefas que eu vejo que elas têm potencial para realizar. Vou ter uma equidade das tarefas. Quando eu falo disso, eu lembro de uma colega minha que ela tinha acabado de ter bebê, ela tinha um filhinho recém-nascido, né? E eu lembro que nossa equipe, a gente fazia uma articulação e dava para ela uma menor tarefa, não porque ela não tivesse competência para fazer a tarefa, mas é porque ela não tinha tempo para fazer, para se dedicar a esse trabalho. Então a gente fazia essa contrapartida com relação à equidade, de compreender o que cada um tem suas dificuldades. Por exemplo, eu posso identificar, já passo para ti, eu posso identificar na minha equipe que um colega meu não tem acesso à internet. E aí eu não vou passar para ele um trabalho que ele precisa fazer busca, né, que precisa de internet. Então eu vou tentar trazer essa equidade para minha equipe de trabalho, tá bom? Pode falar, que levantou a mão. Não tem um nome. Professora, porque meu aplicativo está com configuração, já mudei 500 vezes. Tá bem. Mas a minha dúvida era sobre essa ideia da equidade. Se eu quero tentar descobrir na minha equipe ou no meu grupo um novo potencial, tá ligado a essa equidade? Porque tu falou em uma ideia só que ele desenvolva aquilo que ele já saiba. Mas se eu quiser provocar nele um novo conhecimento. Eu posso fazer isso. Geralmente eu coloco, se isso for para uma empresa em si, eu desafio ele. Eu dou uma nova tarefa e vejo o que ele é possível me dar, né? Primeiro eu capacito, eu oriento, eu treino ele e eu dou a responsabilidade, entendeu? Eu tô colocando em questões específicas de muito mais voltadas a uma questão de compreensão do lugar do outro na minha equipe, entendeu? Mas não é uma organização, eu preciso desafiar os meus funcionários para ver o potencial que eles possuem, entendeu? Então eu posso sim, aí dentro da psicologia organizacional a gente faz uma avaliação de potencial, existe uma avaliação de potencial que a gente busca ver qual o potencial que as pessoas têm para subir de cargo, para receber novas funções dentro da empresa, tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Fazer algum comentário? Podemos continuar? Pronto. Então vamos lá. Eu trouxe essa chargezinha, no final eu vou trazer outras, tá? Veja um exemplo de coesão grupal. Envolvimento e comprometimento é a essência da nossa empresa. Isso é o gestor falando para os funcionários. Na sala ao lado, organização, bolão, mega sena acumulada. Né? Se ganharmos, adeus empresa. Né? O gestor de um lado está dizendo assim, gente, eu preciso de pessoas envolvidas e comprometidas, porque isso é essencial para a empresa, né? Do outro lado, esses funcionários estão dizendo assim, tô nem aí, né? Eu quero ganhar na Mega Sena e tchau empresa, né? Quem nunca fez isso na vida, né? Pensou nesse contexto, né? De comprometimento. Isso tem muito nas empresas, né? Não é que, lógico que Mega Sena é o extremo do negócio, né? Todo mundo quer ganhar na Mega Sena. Eu acho que algumas pessoas querem ganhar na Mega Sena. Mas nas organizações, às vezes as empresas pedem um comprometimento com as equipes e nem sempre os funcionários de fato estão comprometidos com o objetivo da empresa, tá? E é isso que a gente precisa
né? Compreender por que não estão comprometidos, o que está faltando, né? Será que é um problema da empresa ou um problema do funcionário? O que esse não querer advém do quê, tá? E aí um outro conceito é o de perda de processo, tá? O que é esse conceito de perda de processo? É o conceito que diz que é o tempo e o esforço dedicados a uma atividade, a atividades não diretamente relacionadas à produção ou à realização de tarefas, né? Eu acho problemático os dois, tanto uma falta de comprometimento quanto o lance de vestir a camisa da empresa, quando o slide anterior. Vou voltar, porque eu lembrei de uma coisa que me aconteceu sobre isso que Giovana falou, sobre vestir a camisa da empresa, tá? Porque isso é uma fala que é muito usada nas áreas de RH, nos administradores. Eu quero alguém que vista a camisa, eu quero alguém que vista a camisa da empresa, né? Me incomoda também com esse negócio, eu estou aqui, eu visto a camisa, eu faço parte desse time, né? Vem uma coisa muito de prazer que é misturado com a questão de babância mesmo, como Giovana colocou. Parece mesmo que eles estão babando a empresa. Isso é uma coisa que é muito usada. E uma vez eu fui fazer uma seleção para a área de RH e eu falei assim, eu lembro que foi por essa razão que eu fui desclassificada, né, quando eu recebi o feedback. Porque eu disse assim, o RH precisa estar preocupada nas pessoas se comprometerem com a organização, né? A gente quer sim que os funcionários vistam a camisa da empresa, mas o RH também tem que saber, né, e procurar compreender se a camisa da empresa veste e cabe para o funcionário. Será que a camisa da empresa não está apertada, não está folgada demais? Vocês estão compreendendo essa analogia? Que quando a gente diz que uma empresa, que a gente veste a camisa da empresa, né, é dizendo que eu sirvo para a empresa, eu estou pronto para servir, eu faço parte desse time, eu tenho uma utilidade nesse time, entendeu? Eu defendo esse time, eu vou à luta, né? E quando eu coloquei essa situação que é verificar se os funcionários cabem na camisa da empresa, eu preciso dizer assim, ó, nem sempre as pessoas vão caber. Vai ter funcionário que vai ter a camisa mais folgada, e aí ele não serve. Vai ter funcionário que vai ter a camisa mais curta e também não serve. O que é que nós, enquanto RH, podemos fazer para que as pessoas caibam exatamente aquilo que a empresa quer? Ou será se é importante fazer isso para a organização, entendeu? Isso me incomoda porque gera uma questão de estar sempre moldando as pessoas para aquilo que a organização quer. E nunca a organização, né, se adaptar para o trabalhador. É como se eu tivesse que engordar para caber na camisa ou emagrecer para caber na camisa. A empresa nunca vai cortar a própria camisa para dizer, ó, toma, veste, é assim que eu te quero. Vocês estão compreendendo essa analogia sobre vestir a camisa da empresa, sobre essa responsabilidade? Vou explicar novamente. Quando a empresa diz assim, vista a camisa da empresa, que foi esse exemplo que tu trouxe, né? Eu estou dizendo que eu quero que ele defenda, que ele faça parte do meu time, que ele tenha todas as competências que eu espero que alguém tenha para a organização, entendeu? Tu quer falar, Giovana? Sim, é porque, tipo, esse negócio de vestir a camisa, eu penso muito, tipo, a empresa falando, olha aqui, essa é a melhor empresa que vai trabalhar, se tu sair daqui, nenhuma empresa, eu já trabalhei em uma que falou, tipo, nenhuma empresa é melhor do que essa aqui, olha como ela é maravilhosa, não sei o quê, aí você fica até meio com medo de pensar qualquer coisa. E tem isso mesmo, sabe? Porque você acaba que fica com medo de você estar perdendo oportunidades, com medo de não estar valorizando. Isso é muito mais, eu vejo que é muito mais uma forma de repressão do funcionário, de uma relação abusiva, né? De repreender o funcionário para que ele nem ouse a pedir demissão e se fique satisfeito com o que tem. O que nós temos é essa camisa, vista ela se quiser. O que eu trouxe dessa analogia da empresa também adaptar a camisa é porque nem sempre as organizações estão dispostas a recosturar, a moldar a camisa para o funcionário. Ele sempre quer que o funcionário se molde a camisa dele, entendeu? Não há essa via de mão dupla muitas vezes, entendeu?
porque esse é um dos grandes erros das empresas, né? Que existe muito, tá certo? E perdas de processo, como eu estava falando para vocês, né? Tem a ver com o tempo e o esforço dedicado a atividades não diretamente relacionadas à produção ou realização da tarefa, né? Gente, não pensem que perda de processo é algo que é ruim. É o tempo que muitas vezes eu acabo que me dedicando dentro de uma equipe para resolver algum conflito interpessoal. Por exemplo, no Quarteto Fantástico, Alice e Duda sejam pessoas que sempre batam de frente. Elas duas batem de frente direto porque têm opiniões diversas. Aí lá, Giovana e Matheus sempre dizem assim: ei, minha gente, vamos lá. Não, vamos entender aqui seu papel de mediador dessa relação. E muitas vezes isso não é ruim. Você perde, você se esforça se dedicando, porque vocês, ao invés de estarem resolvendo o conflito entre elas duas, vocês estão, ao invés de vocês estarem trabalhando, vocês estão resolvendo picuinha delas, tá? Dentro do trabalho. Gente, só um minuto para eu carregar o computador. Só um minuto, tá? Pronto, voltei. Então, assim, muitas vezes... Professora, Oi. é ligado à ideia da empresa. Essa perda de processo também estaria comparado à ideia de um, sei lá, um gerente de setor parar o serviço de um determinado setor para dar, sei lá, um aviso qualquer. E aí essa perda de processo seria o desenvolvimento dos funcionários naquele trabalho que estava sendo executado? Não, porque depende do aviso. Depende do aviso. Talvez ele não fosse parar, só se ele fosse dar um aviso bobo, que não tinha necessidade, que ele poderia ter enviado um e-mail. Vou te dar um exemplo do que isso aparece na empresa. Eu do RH, né, eu tô fazendo lá um treinamento, né, com minha equipe, capacitando essas pessoas. Aí eu recebo uma pessoa, vai lá na sala de treinamento e diz assim: Larissa, vem aqui na Copa, por favor, é urgente. Aí eu vou para o meu trabalho, desço lá para a Copa e vejo que tem duas funcionárias, uma com a cara emburrada, a outra também chateada, porque uma acusou a outra porque pegou a coxinha na geladeira, e a coxinha era de um e ela não sabia e tinha comido, né? É perda de processo? Eu parei o meu treinamento. Isso muitas vezes aparece e aí eu tenho que resolver. Isso atrapalha o meu trabalho porque eu estou me desgastando com questões, né, que poderiam ser facilmente resolvidas. E eu perdi um tempo para fazer, né? Pode acontecer, mas isso também não é ruim, entendeu? Não é ruim de que aspecto? O que eu quero dizer com isso? Eu a partir desse momento é que eu consigo observar que a organização, que essas duas funcionárias, elas são imaturas, ou que eu preciso criar uma política de colocar lanches e nomes dentro da geladeira para que ninguém pegue, ou então estabeleça normas grupais de que ninguém pode mexer na comida que não é sua, entendeu? Isso aparece também como resultado para mim, para que eu, enquanto gestora de pessoas, compreenda como isso está acontecendo. Dentro de uma equipe, muitas vezes eu acabo que focando, dedicando tempo para questões que não vão afetar diretamente na realização da tarefa. Eu vou fazer o trabalho do audiobook. Lembra do audiobook que vocês fizeram com o professor Cian? Aquele audiobook que é um trabalho bem legal que vocês fazem, parece dar trabalho, que eu vejo as fotos depois, que vocês fazem um monte de coisa bem legal. Aquele trabalho tem muitas funções para vocês, e aí uma delas é a decoração da sala, né? Vocês passam mais tempo discutindo sobre o pisca-pisca que vai ficar na decoração da sala do que fazendo o trabalho que tem que ser digitado e entregue ao professor. Quantas e quantas vezes eu já vi alunos se preocuparem mais com a decoração da sala do que com o trabalho escrito.
Não que não seja, para mim não é importante decoração, mas alguns professores dizem, né, e colocam inclusive como aspecto de avaliação. Mas é isso que eu coloco como perda de processo, é usar muitas vezes o tempo para se dedicar a questões que não são tão importantes dentro da realização da tarefa. Ficou claro? Que aí parece que tá duas pessoas, uma entra lá e não sai do canto. Briga, mas ninguém sai do canto. E aí a gente vai falar um pouco sobre comprometimento com a equipe, tá? O que é esse comprometimento com a equipe, né? Por que eu me comprometo mais com algumas questões e com outras não? Por que eu me comprometo mais com algumas disciplinas e com outras eu não me comprometo? Né? Vamos entender. O comprometimento na equipe é a intensidade do envolvimento de um indivíduo com a equipe e consiste na aceitação das metas, ou seja, eu aceito o trabalho que é realizado, que eu vou realizar, e aí por isso eu me disponho, tenho uma maior disposição para realizar. Como eu aceitei o que tem que ser feito, eu tenho uma maior disposição, né, para realizar, porque eu já aceitei elas, né? E eu também tenho o desejo de permanecer na minha equipe de trabalho. Ou seja, eu preciso dessas 3 características para me comprometer com a equipe de trabalho. Aceitar as metas que foram colocadas para eu realizar. Eu aceito a finalidade do trabalho ser feito, né? E por isso eu tenho uma disposição para realizar e eu tenho também o desejo de permanecer na equipe. Muitas vezes eu nem aceito as metas, nem tenho disposição para fazer, mas para permanecer na equipe eu acabo que aceitando as metas e me disponibilizando a fazer, né? Imagine que as superpoderosas, né? Pode ser que, por exemplo, Tainara nem tenha interesse de fazer esse trabalho, não concorde, esteja com preguiça de fazer, mas como ela tem interesse em permanecer sendo as superpoderosas, um membro da superpoderosa, ela vai continuar, né, fazendo esse trabalho. Ela vai, como tem um desejo de permanecer, ela acaba que se comprometendo com a equipe de trabalho, entendeu? Mas, em geral, né, isso é uma das coisas que eu levo muito para as consultorias. Tem muita empresa, tem muito gestor que eu preciso apresentar esse slide aqui, né, dizendo assim, as pessoas só vão se comprometerem com o trabalho se elas tiverem a compreensão de entenderem as metas, compreenderem as metas delas, aceitarem que são essas as metas, e por isso que as metas têm que estar alinhadas ao que ela tem para entregar para a empresa, para que elas se sintam dispostas a realizar e se elas têm o desejo de continuar na empresa, né? Senão elas não vão ser comprometidas com o trabalho que elas realizam aqui dentro. Então são situações como essa que a gente precisa compreender, né? Por que alguns colegas da gente não são tão comprometidos com a faculdade? Será que de fato ele tem o desejo de ser psicólogo? Porque vocês já devem ter se perguntado, poxa vida, aquele meu colega não está vindo para a faculdade, mas ele não assiste uma aula, ele fica o tempo todo no celular, ele é descomprometido. Então isso aparece de forma muito natural e a gente já fica se perguntando, será que ele tem o desejo de ser psicólogo mesmo? O que ele acha? Será que ele não concorda com nenhum trabalho, com nenhuma disciplina tem a ver com ele? Eu tive alunos em diversos cursos da faculdade que foram alunos meus em um curso e quando eu fui para outro curso já era outra pessoa. Por quê? Porque no curso anterior eles não se identificavam com o curso e quando foram para outro eram os alunos mais participativos das aulas, entendeu? Por isso que eles se tornam comprometidos, porque eles aceitam o trabalho, que eles querem permanecer, porque eles aceitam o trabalho que vão realizar a longo prazo, que é ser psicólogo, administrador e por aí vai, tá? Então, compreendendo esse cenário, né, de desenvolvimento de equipes de trabalho, né, como é que como trabalhar em equipe se eu prefiro fazer meu trabalho sozinho e quieto? Quem aqui de vocês prefere fazer um trabalho sozinho do que em grupo? Ou em equipe de trabalho? Grupo não, em equipe. Se desse a opção, quero fazer em equipe, quero fazer sozinho. Não, eu faço sozinho.
Vejam só, depende. Boa resposta, Flaviano. Existem trabalhos que eu não quero fazer sozinho, porque o trabalho é enorme. Aí eu prefiro fazer em equipe. E existem trabalhos que eu quero fazer com minha equipe de todo jeito, porque minha equipe é muito bacana e eu não queria fazer sozinho. Então, depende mesmo de algumas situações, mas vai ter pessoas que, mesmo que o trabalho seja enorme, vai preferir fazer sozinho. Isso é uma coisa que a gente vai precisar ter muito cuidado, porque no próximo conteúdo que a gente vai ver, vocês vão perceber que nós, enquanto psicólogos, a gente tem um papel fundamental no desenvolvimento de equipes, né? E a gente precisa, né, lançar mão dessa compreensão do porquê que é importante fazer trabalhos em equipes, por que desenvolver essa competência, tá? Existem pesquisas, que inclusive eu já fiz uma pesquisa com psicólogos formados, que eu fui investigar como era o relacionamento dos psicólogos em equipes de trabalho, né? E as pessoas que pertenciam a esse grupo de psicólogos diziam que o relacionamento com o psicólogo era razoável. E eu fiquei surpresa, porque eu imaginava que o psicólogo ia ter uma avaliação entre excelente e ótimo. E eles tiveram uma avaliação de razoável. Isso também é um dado. Será que nós psicólogos temos mesmo facilidade em trabalhar em equipe, como muitas vezes as pessoas dizem que a gente tem, né? Porque já olham para o psicólogo e dizem assim, tu é a pessoa da dinâmica de grupo, vem cá, faz um trabalho aqui de interação. Todo mundo usa nosso saber enquanto psicólogo para diversas coisas, e principalmente para mediar conflitos dentro das equipes de trabalho. E nessa pesquisa que eu realizei, eu percebi que os psicólogos, eles eram os causadores dos conflitos, tá? Isso é algo que a gente precisa cuidar, né? Como assim nós somos os causadores dos conflitos dentro do meu trabalho, tá bom? E aí, gente, para finalizar, né, tem esse conceito de polarização grupal. Vocês sabem o que é polarização grupal, né? Sabe o conceito que vocês, assim, que polariza-se, que um quando tá perto do outro, eles se mantêm unidos ou eles se ofuscam? O polarização grupal, ele traz esse conceito, tá? Como a tendência das opiniões semelhantes de indivíduo acerca de determinado assunto assumirem uma forma amplificada quando manifestada em uma decisão de grupo. Vou traduzir essa frase. Leila, anota o que eu estou dizendo, tá? Porque essa frase dele parece ser complexa, mas eu vou traduzir. Polarização grupal nada mais é do que quando dentro de uma equipe de trabalho eu acabo tendendo a uma opinião da maioria. Então, se a maioria decidir algo, eu vou seguir o que a maioria está decidindo. Eu não me questiono, eu não pergunto, eu não participo do processo de escolha, né, daquela decisão. Eu simplesmente vou, né, seguindo o fluxo. Isso acontece muito, né, numa questão que eu vou trazer aqui, vou abrir o parênteses, vou fechar e pronto, né, com questões partidárias e políticas. Muitas pessoas seguem tendências políticas por fazerem parte de um contexto e apenas vai seguindo o fluxo, muitas vezes não se questiona, tá bom? Isso é polarização de grupo, polarização de opiniões. Fecha parêntese, tá? Pra gente não comentar mais. Mas enfim, isso é polarização grupal. Vou trazer um exemplo de uma charge sobre polarização grupal, né? Vejam só, né? Uma boiada aqui. Pai, por que a gente vive seguindo os outros? Aí o pai diz, aí o filho ainda diz, você sabe para onde a gente tá indo? O pai só diz assim, cala a boca e continua andando. Olha para onde eles estão indo, pro matadouro. Muitas vezes a gente faz isso dentro das organizações. A gente só segue o fluxo, né? Quem vai primeiro, Giovana ou Genilson? Bora, participem. Vai lá. Foi mal então. Vá, não acredito que eu fui só frustrada agora, né, por vocês, pensando que vocês iam falar. E foi tudo engano. Vocês entenderam esse Não, professora,
No meu caso, eu ia dar só o exemplo que a senhora deu dos partidos políticos, e ia dar o exemplo do time de futebol, né? Uhum. Eu vou torcer para aquele que tá ganhando. É verdade. Você vai só seguindo o fluxo, eu não questiono, não. Eu só sei que eu vou fazendo isso. E muitas vezes nas organizações, já vi casos, gente, eu vou pegar o exemplo de Giovana, que tem gente que é tão babão dentro da empresa, né? Tem pessoas que babam tanto o seu chefe, que tem uma idolatria tão grande pelo chefe, que ele defende ideias, é, que ele defende ideias que na verdade vai ser contra ele mesmo. Por exemplo, o chefe diz assim, o diretor diz assim, ó, se isso aqui não mudar, vai ser todo mundo demitido. Aí uma pessoa que é funcionário diz, pois é, tem que demitir mesmo. Todo mundo está sendo demitido. Você acha que você vai ficar e você ainda continua concordando que tem que demitir mesmo? Como assim, produção? As pessoas muitas vezes não se questionam sobre o que está dizendo, só segue, só diz o que os outros estão dizendo, tá bom? Vão continuar. Já terminaram a anotação? Posso passar? Pronto. E aí, a ideia do pensamento do grupo, né? É um tipo de pensamento exibido pelos membros de um grupo que tentam minimizar conflitos e chegar ao consenso sem testar, analisar e avaliar criticamente as ideias. Ou seja, são relações de trabalho. Eu tô falando bem devagar para que vocês não digam que eu tô apressada, tá? Tô aqui treinando a minha oratória. Vamos lá. A ideia de pensamento do grupo é quando você faz parte de uma equipe que você precisa tomar alguma decisão e muitas vezes você não questiona tanto essa decisão que está sendo tomada porque você não quer causar conflito, porque você quer minimizar algum tipo de conflito. Então, muitas vezes dentro da turma de vocês devem ter acontecido situações que vocês queriam falar, mas vou ficar quieto para não inflamar uma discussão. Não concordo com essa ideia não, mas eu prefiro ficar calada. Acho que alguém já deve ter tido esse sentimento, de dizer assim, não, vou ficar calada, não vou dar minha opinião para evitar discussão, para evitar briga. Alguém já viveu essa experiência de dizer assim, não, eu prefiro não me posicionar nessa situação, tá? Parece que o exemplo, né, que eu fiz foi contigo. Você tipo engole a seco. Muitas vezes você não acaba que não expondo sua opinião por medo de gerar conflito. Bom exemplo, na família a gente faz muito isso. A gente engole a seco para evitar que nosso sangue a gente não vai, né, questionar nada. Mas isso aparece muito. Você fica só pensando que existem outras alternativas para responder, para resolver determinados problemas. E você acaba que não discordando para poder evitar conflitos. Isso aparece também no trabalho e nas nossas organizações familiar, religiosa, tá bom? Posso passar? Já estamos finalizando, tá? Nós não vamos chegar às 10 horas. Porque senão vocês perdem os ônibus, né, gente? A Topic, é verdade, tem a Topic para vocês não perderem. Diz, Leila. Você conhece essa história das Topic, de Reginaldo? De Reginaldo? Não. Sim? Não. Conhece não? Pois eu vou lhe contar. Reginaldo disse que quando chegou a certa hora, os alunos ficam tudo doidos. As Topic, vou perder as Topic. Aí ele libera todo mundo. Quando outro dia ele olha lá de cima dos corredores, quando vê os alunos tudo lá embaixo, tudo se beijando, tudo ficando com todo mundo. Disse, quer dizer que era as Topic, né? Aí pronto, ficou uma onda. Geralmente é isso mesmo que aparece. Nem tem mais Topic, né, nesse modelo virtual. As Topic de vocês estão em casa mesmo. Então, assim, para pensar no desenvolvimento de equipes, a gente precisa compreender que
nós psicólogos, a gente tem a responsabilidade de desenvolver as equipes, né, pensando pela orientação da tarefa. Uma equipe ela só se desenvolve se tiver uma boa orientação, ou seja, capacitação, se eu treinar bem as pessoas da minha equipe para realizar um trabalho, né? E se eu focar também na forma dos relacionamentos interpessoais. Então, a equipe ela é boa quando ela é bem capacitada, quando ela tem bons conhecimentos para executar um trabalho e quando ela tem bom relacionamento interpessoal, tá? Então, nós, enquanto psicólogos, a gente precisa garantir que haja esses dois fatores: a orientação para a tarefa e o foco no relacionamento interpessoal, tá bom? Essas são as duas coisas que é fundamental para a nossa atuação enquanto psicólogo, tá bom? Opa, desculpa. São essas duas questões, tá? E aí, só para finalizar a aula, eu trouxe para vocês algumas charges que elas são muito comuns dentro das organizações sobre dificuldades de equipes e grupos. Posso passar? Vejam essa charge, né? Uma entrevista de emprego. Como você se sente trabalhando em equipe? Aí o candidato diz, bom, desde que não tenha gente dando palpite, me sinto muito bem. Então, de fato, ele sabe muito bem trabalhar em equipe, né? Já que ele não escuta palpites de ninguém, né? Então, eu trabalho muito bem em equipe, desde que ninguém dê palpite. Então, isso é uma boa característica de quem trabalha em equipe. Giovana, tu é assim? Eu adoro trabalhar em equipe, né? Mas ninguém dê palpite, não. Por isso que aí você vai ter que me dizer como é que esse quarteto fantástico se mantém, tá bom? Outro exemplo é: que é isso? Não tem ninguém pra te ajudar? Tu quer comentar? Quer falar? Genilson. Tu levantou a mão. Ah, tá bom. Então, que é isso? Não tem ninguém pra te ajudar? Aí ele diz, estão todos de férias essa semana. Aí ela diz, mas você que autorizou as férias, não foi? Aí ele diz, é porque eu não gosto de brigar com minha equipe. E aí você se sobrecarrega. E é isso que vocês fazem, que eu já fiz, que muita gente vive fazendo no trabalho. Para evitar conflito com minha equipe, ou por não acreditar nos meus colegas de trabalho, eu me sobrecarrego. Quantos de vocês já foram colocados para fazer trabalhos e colocar o nome do colega que não ajudou em nada, mas para evitar desgaste com essa pessoa, você preferiu fazer e você sobrecarregou? Por quê? Porque eu não quero brigar com meu colega, porque eu prefiro manter minha amizade do que, né, ter conflitos com essa pessoa, tá certo? Deixa eu ver se tem mais um. E aí, para finalizar, esse que eu adoro, que ele diz assim: e aí, o que é pra gente fazer? Aí o colega diz, era pra nós estarmos pesquisando um planeta Mercúrio, né? E o que é que nós descobrimos? Aí eles, nada, eu não vou fazer tudo sozinha. Aí eles, ainda bem, senão você ia estragar tudo. Vamos começar? Aí ele diz, vamos. Aí ele diz, eu gerencio e você trabalha. Primeiro pegue alguns livros. Aí ele é o gerente, né, do trabalho. Aí ele diz, alguém quer trocar de grupo comigo? Porque não dá para trabalhar com ele, porque ele é só o que gerencia, ele é só o que manda fazer, né? Tu também fica se perguntando se Giovana, o que é que Giovana faz parte do Quarteto Fantástico? É isso, Matheus? Ou é em relação à charge? Pois é, vocês se resolvam, viu? Então, a gente começou bem animado, né, Leila, com o Quarteto Fantástico sendo o Quarteto Fantástico modelo, e aí acabou um conflitozinho aí surgindo, né? Vou só deixar. Enfim, pessoal, esse será o nosso conteúdo, o primeiro conteúdo de grupos e equipes de trabalho, tá? A gente finaliza aqui ele. Na próxima aula nós vamos ter um novo conteúdo, mas é um conteúdo mais resumido, mais sintetizado. Alguém quer falar? Diz, Leila. Mas nesse caso aí do Quarteto Fantástico, esse conflito é intergrupo, quando a discordância gera resultados positivos. Vamos deixar eles resolverem aí o conflito deles. Olha aí, entenderam bem. Então, gente, é isso por hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão, me procurem.
Eu vou agora no privado, né, no grupo, colher os e-mails de vocês, que vocês querem receber o feedback. Vocês sabem que as notas já estão no sistema, né? Então, caso alguém queira o feedback da sua nota, da sua AV1, coloque o nome, né, o seu e da sua equipe, para que eu possa mandar a prova. Faça um favor, mandem quem fez em dupla, mande só um membro me peça só um membro da equipe, não peça os dois, porque é trabalho em dobro para mim, tá? Então, ajudem a professora. Então, Tainara fez com a Aline, foi a Aline, Tainara. Então, só Tainara ou só a Aline me pede a prova, que eu mando para vocês. Quem quiser, quem fizer sozinho também quiser receber, manda lá, eu vou organizar para que vocês coloquem o nome e o e-mail. É importante colocar o nome porque tem e-mails que é V19, eu não sei quem é V19. Então é importante colocar o nome e o e-mail, tá bom? Então é isso, gente. Boa noite. Até a próxima semana. E a gente vai conversando sobre esses conteúdos e eu vou botando no Moodle, tá? Beijinho, tchau, tchau.